Fala, trader! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da Fast. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade no assunto do vídeo anterior. Vamos aprofundar em mais alguns dos princípios da teoria de Dow, uma teoria muito importante para quem opera no mercado financeiro. Teoria, inclusive, que é a base da análise técnica clássica, também do Price Action que a gente está passando para você, te ensinando nessa série de vídeos operando ações com Price Action. Então vamos lá. Vamos falar de mais alguns princípios da teoria de Dow. Vamos lá então. No vídeo anterior, a gente falou sobre o item 1 e o item 2. Tá? Os índices descontam tudo e o mercado se movimenta em 3 tendências. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tá? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a tendência possui 3 fases. Vamos lá. As 3 fases, ou também conhecido como ciclos de mercado, são lateralidade, ou seja, é o mercado consolidado, é o mercado andando como caranguejo, né? O mercado está de lado, então ele deixa uma região de referência de resistência, uma região de suporte, e ele anda de lado. Nesse período que o mercado anda de lado, é como se fosse uma panela de pressão, ele vai concentrando energia. Um outro exemplo muito interessante é uma mola. É como se é uma mola que está sendo apertada, apertada, e quando ela solta, tá, acontece o breakout ou o rompimento, tá bom? Então, nesse momento que há o rompimento, ele é um movimento muito forte, tá bom? Esse rompimento, ele é um movimento muito forte. Por que ele é um movimento muito forte? O pessoal que está comprado nessa região, os players que estão comprados nessa região, eles estão posicionados na origem do movimento. Eles vão surfar essa movimentação de alta, forçar um rompimento porque entrou demanda. Só que quando o mercado rompe, existe um acréscimo nessa demanda por 2 fatores. Tá? Primeiro, existe a entrada de novos participantes. Ou seja, o pessoal vê que o mercado rompeu, vê que vai andar e começa a entrar mais gente comprada. Aí esse movimento se acelera. Um outro fator que faz esse movimento acelerar é o stop dos vendidos, ou seja, quem está posicionado nessa região aqui, posicionado na venda, quando o mercado rompe, ele tem que stopar, tá? O stop do vendido é a compra, tá? Se ele está vendido, ele tem que stopar sua posição. O stop ele gera novas ordens de compra, então aqui tu tem um movimento dos comprados, tá? O movimento dos comprados, o movimento dos novos entrantes e o movimento dos vendidos que estão estopando, stops. Então, nessa região aqui, ó, vai ocorrer um movimento muito forte, é um rompimento, tá? Essa é a segunda fase do mercado, tá? Após esse rompimento, após essa força inicial, tá, o que ocorre? O mercado ele começa a se acomodar, digamos assim. Ele começa a andar em canal. Bom, ele começa a andar em canal até que chega um momento que ele perde a sua força, tá? Então ele tem inicialmente um movimento de consolidação, que é uma lateralidade, uma lateralização, que é quando o mercado está concentrando energia, a mola está sendo apertada. Ele tem uma segunda fase, um segundo momento, que é quando essa mola é solta, né? Então existe aquela energia que estava sendo reprimida, é soltada essa energia e o mercado se movimenta rapidamente, tá? Através de compradores, entrada de novos compradores e stop de vendedores. E depois a movimentação em canal, que é quando o mercado vai se acomodando. Isso ocorre tanto na compra quanto na venda. Na venda, é o contrário, o mercado está consolidado. Vou fazer aqui o exemplo da venda. O mercado está consolidado. Ao invés de ele romper para cima, ele rompe para baixo, tá?
gera um movimento muito forte, chega um determinado momento, ele começa a se acomodar e forma um canal. Então aqui a gente tem as 3 fases do mercado. Nesse caso aqui, entra novos vendedores, tá? Os vendedores empurram o preço, entra novos vendedores e os compradores estopam, o que gera um movimento muito forte de rompimento, de breakout. Essas são as 3 fases do mercado. Agora, dando continuidade, e eu vou mostrar isso no gráfico, para você entender muito bem. Aqui eu estou te passando os principais conceitos, mas eu vou abrir o gráfico daqui a pouquinho e eu vou te mostrar na prática como isso funciona, tá? Essas 3 fases ou ciclos de mercado, tá? A gente pode ter ela para cima ou para baixo, ou seja, a gente pode ter uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, tá? Na tendência de alta, a predominância é dos touros. Os compradores estão ganhando, o preço está se movimentando para cima. Numa tendência de baixa, os ursos estão mais fortes, ou seja, o mercado está se movimentando para baixo, tá? Isso daqui é uma analogia que é utilizada no mercado financeiro. Os touros representam os compradores. Por quê? Porque o touro ele dá uma chifrada para cima, né? Então os é um símbolo ali dos compradores. O mercado vai para cima. O urso ele dá uma patada com a mão, né? De cima para baixo. Então representa a força dos vendedores, que é quando o mercado cai. Juntando isso daqui com o nosso ciclo de mercado, o que a gente tem? Um processo de acumulação em uma tendência de alta. A tendência de alta, ela inicia com uma acumulação. Aí o mercado rompe para cima num movimento forte, ele chega num movimento de canal, tá? E depois ele chega numa região de sobrecompra, uma região de excesso, tá bom? Uma região onde os preços já ficam caros, tá? Numa tendência de baixa, é ao contrário, o mercado está em uma distribuição. Por quê? Porque quem tem suas posições está distribuindo, tá? É um outro termo, um outro jargão do mercado. Os vendedores forçam, né? O urso dá a patada para baixo, o mercado entra em forte rompimento, ele se acomoda em um canal, tá? E chega numa região de sobrevenda, ou seja, uma região onde o preço já começa a ficar barato, tá? Onde começa a entrar compradores, tá bom? Agora eu vou mostrar na prática, na plataforma, como isso funciona. Vou utilizar o gráfico da Vale aqui como exemplo, tá? O gráfico da Vale nos 60 minutos, onde a gente pode ver uma movimentação de alta. A Vale deixa um topo próximo da região dos 110 mil, uma resistência muito importante. Esse topo ele não é rompido, ele deixa uma região de fundo aqui na correção desse movimento, que também é respeitado, e monta aqui o que a gente tem como um padrão de consolidação. O mercado consolida. Como ele consolidou no topo, a gente chama de distribuição. Por quê? Porque o mercado rompe, a gente consegue perceber aqui que esse movimento de rompimento ele é um rompimento forte, né? São movimentos mais fortes, e depois o mercado ele vai se acomodando, tá? Vai montando aqui um canal, ele vai se acomodando, tá bom? Então a gente tem aqui as 3 fases do mercado. No caso, como foi uma consolidação aqui no topo, é uma distribuição, tá? A gente chama de distribuição. O mercado teve o rompimento, um movimento forte, depois ele entrou numa fase de canal. E olha só que interessante, chegou aqui, ó, vou marcar aqui certinho, ele deixou um fundo, ele rompeu um fundo, mas retornou, foi um falso rompimento, deixou o topo aqui. Isso daqui, ó, é um padrão de consolidação. Tá? Deixou fundo, deixou topo, não rompeu, testou, não rompeu, falso rompimento, voltou. Isso daqui é um padrão de consolidação, o mercado está andando de lado. A partir disso, ó, ele faz o rompimento, rompeu num movimento forte, tá? Aí aqui o que a gente espera a partir daqui, que ele faça esse movimento aqui, ó, em um movimento de canal, tá? E vá se acomodando aqui os preços. Bom, aqui a gente também tem as 3 fases do mercado, tá?
fases do mercado ou ciclos de mercado. Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, utilize aqui os comentários, aproveite os comentários para dar o feedback, deixar sua sugestão e tirar suas dúvidas, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu!